os 3Cs que o Pavivi sempre fala por aqui. O C da sua curtida, do seu like, o seu joinha. É fundamental você com a gente, clicando ali no joinha. Faz toda a diferença pra gente e não custa absolutamente nada para você. E nós, brasileiros, estamos acostumados a vida inteira, desde que a gente se conhece por gente, a ouvir a tal da Voz do Brasil. E temos que ouvir a Voz do Brasil todo dia, horário obrigatório. A gente está acostumado, na época de eleição, ver a propaganda que dizem que é gratuita. Gratuito escambau, gratuito o meu ovo. Isso é feito com o meu dinheiro, com o seu dinheiro. A gente está acostumado a ouvir a propaganda eleitoral gratuita e obrigatória. Que é nego atrás de nego mentindo pra gente. Mentindo. Essa é a voz do político. A Voz do Brasil, obrigatória, é a baboseira do político eleito. A campanha, o horário eleitoral gratuito e obrigatório é a voz do político que quer se eleger ou reeleger. O que aconteceu com a rede social? A rede social deu voz ao brasileiro. E o que dizem ser a voz do Brasil, não é a voz do Brasil. A voz do Brasil está na rede social. Porque o Brasil é feito de brasileiros. Território não fala. O direito está escrito. E na composição de um Estado, teoricamente, nós temos território, direito e povo. Território é a nossa extensão geográfica. O direito é nosso ordenamento jurídico. E o povo somos nós. Na composição do Estado, teoricamente, não estão lá políticos, autoridades, juízes, ministros. Não tem. A composição do Estado, na teoria geral do Estado, é território, direito e povo. Como o direito está escrito, ele não fala. Como o território é geografia, ele não fala. Quem fala é o povo. Portanto, quando a gente vê um programa obrigatório que se chama A Voz do Brasil, não é a voz do Brasil, é a voz do político. Do político que está no poder. Quando a gente vê a propaganda eleitoral obrigatória, não é a voz do Brasil também. Não é a voz do brasileiro, é a voz do político que quer se reeleger ou se eleger. A voz do Brasil de verdade está aqui. A Voz do Brasil está no X, a Voz do Brasil está no Instagram, está no Facebook. A Voz do Brasil está aqui no YouTube. A Voz do Brasil está no WhatsApp, nos grupos. A Voz do Brasil está no Telegram. A Voz do Brasil está no Tinder. Está no Grindr. A Voz do Brasil está onde o brasileiro fala. E, portanto, como eles estão no poder, obrigar o brasileiro a ouvir lorota, ladainha e mentira todo santo dia é fácil. E nós já nos acostumamos com o cheiro desta merda, que é ouvir fake news na Voz do Brasil, que é ouvir fake news na propaganda eleitoral. Mas aí com isso aqui, com as plataformas, eles que não são o Brasil, porque não são direito, não são território e não são povo. Fazem parte do povo, mas não são o povo. Eles passaram a ser obrigados a ouvir a voz do Brasil, de verdade, a voz do brasileiro. E a voz do brasileiro não é aplauso. A voz do brasileiro, que foi dada por isto aqui, a voz do brasileiro tem raiva. A voz do brasileiro tem dor. A voz do brasileiro tem ódio.
Então não adianta falar os discursos de ódio. Tem um poema do Fernando Pessoa, escrito pelo heterônimo Alberto Caeiro, que ele tem 3 heterônimos principais. Alberto Caeiro é o bucólico, é o campesino, campestre. E Alberto Caeiro tem o seu livro, que se chama O Guardador de Rebanhos. Ele conta como é a vida dele no campo. E no capítulo 8º do Guardador de Rebanhos, ele conta a história do menino Jesus. Ele fala, no meio-dia de um fim de primavera, vi Jesus correr pela encosta dos montes, e o menino Jesus ia morar com ele, a meio do outeiro, naquele lugar rural em que ele vivia sozinho. E tem uma parte desse capítulo 8º do Guardador de Rebanhos que é muito interessante. Se não me falha a memória, ele diz o seguinte: e queriam que ele, que só nascera da mãe, e não tivera um pai para amar, pregasse o amor e a bondade. E é esse trecho do Guardador de Rebanhos que eu trago para essa questão. Porque eles querem que o brasileiro, que é o Brasil, cuja voz está nas redes sociais, fale de amor, seja cortês, em um país em que esse brasileiro não tem segurança pública, não é respeitado pela polícia, não é respeitado pelos juízes, não tem água tratada em casa, não tem esgoto, não tem escola para os seus filhos, não tem uma educação formal satisfatória, não tem educação moral e cívica, e assim não consegue ter bons empregos. Sem bons empregos não consegue ter uma boa saúde. E quando consegue pagar um plano de saúde, vê o seu plano cancelado do dia para a noite. Quando algum mal lhe acontece, quando ele é roubado, quando alguém é assassinado, a resolução desses crimes não acontece. Quando ele precisa da ajuda do Estado, ele é tratado com uma crueldade que não foi dada sequer à cadela baleia de Vidas Secas. Esse é o brasileiro, carente de educação formal, carente de cultura, carente de segurança, de saúde, carente de Estado, carente de respeito, que é tratado pelas autoridades públicas, que recebem salário do seu imposto, como se ele fosse um vassalo numa corte de príncipes do Estado. Como é, então, que esses senhores do Congresso, como Arthur Lira, e esses senhores como Alexandre de Moraes, e tantos outros que vivem a dizer que as redes sociais são fonte de ódio, como é que querem que o brasileiro fale de amor, use um português castiço, camoniano, se tudo que ele recebe deste Estado é coice? Estado ao qual ele sustenta e deixa de gozar a vida um pouquinho melhor, porque tem que pagar altos impostos. Então a rede social é a voz do Brasil, porque é a voz do brasileiro. O brasileiro foi obrigado a ouvir as mentiras e ainda é obrigado a ouvir as mentiras da classe política e das autoridades. Mas a classe política e as autoridades agora não querem ouvir a voz do brasileiro.
E uma vez que a mídia toda ela é controlada e pula miudinho na mão dos poderosos, está na hora de silenciar as redes sociais para que tudo volte a ser como era antes e talvez, quem sabe, nós voltemos ao exemplo máximo do coronelismo e da dominação que foi descrita por Raimundo Faoro em Os Donos do Poder. Os donos do poder continuam, desde Raimundo Faoro e desde antes de Raimundo Faoro, como donos do poder. Esse projeto de lei, somente pelo fato de ter sido retomado no Congresso, mostra que nós, brasileiros, não somos cidadãos. Que a grande fake news dessa nação está na Constituição, quando ela diz que todo o poder emana do povo. Porque se todo o poder emanasse do povo, sendo o Brasil uma democracia representativa, jamais poderiam sequer cogitar em um projeto de lei que silencia o único poder que resta ao representado, que é a grande maioria da população brasileira. Que poder é esse? O poder de contestar, o poder de questionar, o poder de criticar. Às vezes, mentiras são repassadas, mas há que se lembrar que na maioria das vezes elas só são repassadas porque o Brasil, que assumiu para si na Constituição o dever de educar o seu povo, falhou. E 75% dos brasileiros ou mais, se não são analfabetos funcionais, porque leem e não entendem aquilo que acabaram de ler.